Bem, gente, nessa aula a gente já vai falar sobre a importância da mucosa ceratinizada ao redor de implantes. Então, será que realmente ao redor de implantes se faz necessária a presença dessa mucosa ceratinizada? E é isso que a gente vai começar a ver. Só que para a gente poder começar a falar da importância, a gente vai falar também um pouquinho de anatomia para a gente poder entender a real necessidade desse tecido ceratinizado. Esse tecido ceratinizado ao redor de implantes, ele se assemelha em muito com o tecido ceratinizado ao redor de dente, porque também é um tecido ceratinizado que faz parte da mucosa mastigatória, que vai da linha mucogengival até a margem gengival, que apresenta a mesma característica clínica, esse padrão rosa opaco, contorno festonado, também tem a consistência firme. Esse tecido ceratinizado, quando presente, ele apresenta essas estruturas supracrestais, né, que a gente, entre aspas, pode chamar de espaço biológico, que é semelhante ao redor do dente, porque ele também vai apresentar o sulco, que é o sulco perimplantar, ele também vai apresentar epitélio juncional, só que ele não vai apresentar inserção conjuntiva. Por quê? Porque eu tenho um implante. Implante é uma superfície inerte. E por ser uma superfície inerte, eu não vou ter fibras colágenas do meu tecido conjuntivo se inserindo nesse implante. Mas eu vou ter o quê? O tecido conjuntivo. Então, essas fibras colágenas do tecido conjuntivo, elas não vão se inserir, mas elas vão estar dispostas paralelas ao longo eixo desse implante e elas também vão estar ao redor em formato de anel, né, ao redor desse implante. Então, diferentemente dos dentes, eu não vou ter inserção conjuntiva, tá? Por isso que a gente pode ter uma certa fragilidade desse tecido gengival ao redor de implantes. E afinal de contas, né, qual a importância dessa mucosa ceratinizada ao redor de implantes, né? Quando esses implantes, eles não são circundados por tecidos ceratinizados, eles são circundados apenas por mucosa alveolar, eles acabam sendo muito mais suscetíveis a problemas periimplantares, tá? Então, quando esse tecido ele é fino, né, eu vou ter uma chance muito maior de ter o quê? O sangramento gengival, de ter um processo inflamatório presente ali naquela área, tá? E esse tecido ceratinizado, se ele é fino, se ele é espesso, ou seja, o fenótipo tecidual ao redor de implante, ele é crucial no sucesso e previsibilidade do tratamento reabilitador, tá? Por quê? Porque quando é fino, eu vou ter sangramento, vou ter uma chance muito maior de ter o quê? Um processo inflamatório presente ali na área, além de quê? De vir a desenvolver uma recessão gengival, tá? Além disso, para eu dizer que eu tenho sucesso, né, nesse meu tratamento reabilitador com prótese e implante suportada, não basta apenas instalar o implante e dizer que o meu implante se integrou e daí eu construí a prótese, ok, tive sucesso. Não, né? Eu tenho que levar em consideração os parâmetros de saúde tecidual, se aquele tecido ao redor desse implante, dessa prótese implante suportada, esse tecido tem uma aparência de naturalidade, né? Se eu consigo criar um perfil de emergência dessa minha prótese, né, se esse meu tecido ceratinizado permite com que eu crie esse perfil de emergência com a minha prótese, para dar justamente essa naturalidade, como se a minha prótese ela estivesse saindo de dentro desse meu tecido gengival, de dentro do sulco, que vai denotar uma naturalidade, como se fosse realmente um dente normal, né, o que vai estar diretamente associado com a estética. E se eu alcançar a estética, se eu alcançar a função, vou ter satisfação do meu paciente, tá? Então o sucesso ele não está ligado só se o meu implante ele ósseo integrou, se o meu dente com a cor do meu dente, formato do meu dente, não. Também está diretamente ligado com a aparência desses tecidos e a saúde desses tecidos e desse tecido gengival ao redor desse implante, tá? Até porque quando eu tenho um tecido gengival fino ou eu tenho uma faixa estreita de tecido ceratinizado nesse implante, eu vou ter uma maior predisposição de quê? De reabsorção dessa tábua óssea vestibular. Se eu tenho uma maior predisposição da reabsorção da tábua óssea vestibular, o que que vai acontecer com essa margem gengival? Ela também vai assumir uma posição mais apical. Significa o quê? Que eu tenho uma chance muito maior de vir a desenvolver uma recessão gengival, tá? Então, que seria um tecido gengival fino ao redor de implantes, de espessura mesmo, um tecido gengival menor do que 2 milímetros. Seria uma faixa ideal de tecido ceratinizado ao redor de implantes, uma faixa mínima de 2 milímetros de tecido ceratinizado, tá?
E então, o que que pode provocar uma recessão gengival ao redor de implante? A altura e espessura desse tecido ceratinizado, desse tecido gengival na realidade, a altura e espessura da parede óssea vestibular, o posicionamento do implante, a angulação do implante e a conexão pilar protética. Então, todos esses fatores, eles vão estar relacionados se vai haver ou não uma recessão gengival, tá? Então, a recessão gengival, ela está associada a todos esses fatores. Então, eu tenho que analisar, quando eu vou fazer a minha reabilitação com o próximo implante, né, eu vou ter que avaliar, será que eu tenho tecido ceratinizado suficiente para reabilitar meu paciente? Porque se não tiver, vamos construir. Eu preciso avaliar qual é a quantidade de osso suficiente. Será que eu tenho parede óssea vestibular? Eu vou precisar reconstruir essa parede óssea vestibular? Eu tenho que me atentar para a angulação do implante na hora de eu fazer a inserção desse implante. Eu tenho que me atentar para o posicionamento desse implante para eu não comprometer essa minha parede óssea vestibular. Eu tenho que me atentar para o tipo de conexão protética que eu vou precisar construir essa minha prótese para eu também não ter o comprometimento desse meu tecido gengival, né, para não ter o comprometimento do perfil de emergência da minha prótese. Então, quando eu for reabilitar meu paciente, eu não posso estar atenta apenas a simplesmente instalar meu implante e fazer essa integração. Eu, ao mesmo tempo, eu vou analisar todos esses fatores para ver se é viável fazer essa reabilitação. E se em algum momento eu verificar que algum desses fatores não é viável, porque não reconstruí previamente, né, esses meus tecidos que estão perdidos ou insuficientes para depois eu reabilitar com o implante esse meu paciente, para eu poder ter o quê? Sucesso a longo prazo. Uma faixa adequada de mucosa ceratinizada leva a uma melhor estabilidade tecidual, tanto de tecido gengival quanto de tecido duro. Eu vou ter o quê? Um menor acúmulo de placa. Se eu tenho menor acúmulo de placa, eu vou ter uma menor inflamação gengival. Se eu tenho uma menor inflamação, que é um dos fatores etiológicos da recessão gengival, eu vou ter uma menor recessão gengival. Se eu vou ter estabilidade de tecido duro, eu vou ter uma menor recessão gengival e, consequentemente, menor incidência de mucosite, tá? A baixa incidência dessas doenças periimplantares, ela não vai depender dessa quantidade de mucosa ceratinizada se o paciente ele tiver no programa de manutenção, tá? Porém, nem sempre é uma realidade o paciente ele obedecer adequadamente esse programa de manutenção de forma regular, tá? Então, o ideal é que exista essa faixa de mucosa ceratinizada para eu ter uma fisiologia local adequada, presença de fluido ceratinizado saindo via suco, para eu ter todo esse controle da homeostasia local periimplantar, tá? Principalmente se o paciente não tiver no programa adequado de manutenção, se ele não comparecer adequadamente, regularmente nesse programa de manutenção após a instalação dessa reabilitação, tá? Então, o ideal é que se tenha essa faixa de mucosa ceratinizada para ter uma homeostasia local. E se eu não tiver esse tecido ceratinizado, o que eu posso fazer? Reconstruo, né? Se não tiver tecido ceratinizado o suficiente na hora de eu fazer a instalação desse meu implante, o que que eu faço? Reconstruo, né? Posso reconstruir com enxerto de tecido conjuntivo, posso reconstruir com enxerto gengival livre epitélio conjuntivo, tá? Sempre indicado para prevenir recessões gengivais futuras, evitando a translucidez da cinta metálica do meu componente meu intermediário protético, tá? Posso fazer essas manipulações teciduais antes da instalação do meu implante, no momento da instalação do meu implante, no momento da fase de reabertura, no momento da fase de prótese provisória ou após. Sendo que cada vez que eu vou retardar a manipulação tecidual ao redor desses implantes, meu prognóstico ele vai se tornando mais desfavorável. Quanto mais cedo eu fizer essa intervenção de tecido mole, mais favorável se torna o meu prognóstico de formação tecidual, manutenção da margem gengival, ganho volumétrico, formação de tecido ceratinizado, enfim. Nos casos de implantes imediatos, o que eu posso fazer em relação a esse manejo de tecido mole, né? Se na instalação imediata do meu implante eu avaliar que essa parede óssea vestibular ela tem pelo menos 2 milímetros de espessura, eu posso fazer só um enxerto de tecido mole o suficiente, um enxerto de tecido conjuntivo, por exemplo.
né. Mas se eu fizer a instalação imediata do meu implante, eu avaliar que essa parede óssea vestibular ela tem menos de 2 milímetros de espessura, ficou um gap, ou eu tive perda da minha parede óssea vestibular em alguma quantidade, eu devo reconstruir. Faço a reconstrução, faço o enxerto de tecido duro, né, faço a reconstrução dessa minha parede óssea vestibular e faço o enxerto de tecido mole, tá. Pra quê? Pra eu não ter a formação de uma recessão gengival futura, exposição do meu componente protético, exposição da cinta metálica do meu componente protético, para eu não ter, a inversão do meu parabolismo gengival, para eu não ter comprometimento estético final, para eu não ter insatisfação do meu paciente quanto à reabilitação, para um dente não ficar maior que o outro, para eu não ter alteração dos entes gengivais em relação aos dentes vizinhos, né, que é relacionada à minha recessão gengival. Por quê? Porque eu tive comprometimento que eh, da minha parede óssea vestibular. Afinal de contas, o dente ele foi extraído, vai ser a tendência o quê? De ocorrer uma reabsorção óssea fisiológica. Então, para eu compensar essa reabsorção óssea fisiológica, eu tenho que avaliar quanto ficou de parede óssea vestibular. E a partir daí eu devo avaliar, né, o que eu vou reconstruir, só tecido duro, tecido mole também, para compensar esse processo de reabsorção que naturalmente vai acontecer. Então, rapidinho a gente falou aqui, né, sobre a importância dessa mucosa keratinizada ao redor de implantes. Então, toda vez que você for reabilitar um paciente com próximo do implante, avalie se tem tecido ceratinizado o suficiente, até para você conseguir construir uma prótese mais semelhante possível com um dente natural. Se não tiver, reconstrua, até para você fazer a individualização do seu transferente, para você conseguir condicionar aquele tecido gengival para criar um perfil de emergência adequado para construir um dente que saia realmente dentro do tecido gengival e seja natural, seja semelhante a um dente natural e não ficar uma reabilitação com uma prótese com cara de prótese, mas sim uma reabilitação mais natural possível, mais semelhante possível de um dente natural, tá? Então aqui a gente conversou, falou rapidinho, um pouquinho sobre esse assunto. Se você gostou, deixa seu like aqui. Obrigada.